Olá, meu nome é Margarete Martins, sou especialista em desenvolvimento humano. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e tenha acesso gratuito a todos os conteúdos. Hoje é o quarto e último vídeo da série Eneagrama. Se você ainda não assistiu os anteriores, convido a assisti-los, que estão incríveis. E nós vamos receber a convidada, que é a Sandra Ferreira, que ela é terapeuta da Escola SAT Internacional, e ela vai falar sobre as personalidades que compõem o centro motor. É isso mesmo, Sandra? Seja bem-vinda. É isso mesmo, Margarete. Gratidão pela oportunidade mais uma vez. Então, hoje nós vamos falar do centro motor, que compõe o centro motor, o ego 8, 9 e o ego 1. Então vamos começar pelo ego 8. O ego 8 de todo o Eneagrama é a personalidade mais forte que tem, tá? O que é o pecado e a virtude? O pecado é a luxúria, que vem de intensidade, e a virtude é a inocência. Como que essa pessoa desenvolveu essa personalidade? Na infância aconteceu algo mais forte com essa criança, pode ter sido um abuso, não necessariamente um abuso sexual, mas pode ser abuso de autoridade, alguma coisa que essa criança sentiu humilhada. E aí ela faz um pacto que ninguém humilha ela e ninguém passa por cima dela. Então ela desenvolve uma personalidade muito autoritária, muito dona de si mesma, dona da própria verdade. E na liderança é um dos egos mais fortes, eles não levam desaforo para casa, não guardam mágoa de espécie alguma. O que tem que resolver, ou eles falam realmente direto para a pessoa, e o nível mais baixo parte até para agressão física, mas eles resolvem, eles não saem sem resolver a situação. Então, na minha prática de experiência, eu já vi muitos ego 8, eles não aceitam ser funcionários normais, a não ser que não tenham uma escolaridade. Aí sim, já assessorei frigorífico onde que tinham vários ego 8, mas aí é serviço braçal, que tem muita força física. Eles desenvolveram como se fosse uma couraça mesmo para se proteger. Então, eles não sentem, como são motores, o sentimento está totalmente reprimido. Eles acham até que quem sente são pessoas bobas, então eles acham que pessoas fracas é aquelas que demonstram sentimento. Na liderança são muito duros, na liderança são muito exigentes, falam muito palavrão, independente do nível cultural, e exige muito dos seus liderados. Então os liderados que trabalham com ego 8, sem conhecer a personalidade, principalmente se forem egos emocionais, sofrem muito, choram muito porque se sentem humilhados, mas para o 8 ele não está fazendo nada mais do que falar a verdade. Então, o ego 8, ele muito profissional, liberal, tá? Dá muito advogado, muitos médicos e empresários ou presidente de empresas. Eles não, de fato, é raro você ver um ego 8 com um grau de escolaridade mais evoluído em cargos operacionais. Eles não ficam, porque eles não aceitam ser mandados, eles nasceram para mandar. Então a gente fala, literalmente, seria o antigo chefe, tá? Como o autoconhecimento é uma personalidade, como todas as outras, se torna líderes extraordinários. Eu tive a oportunidade já de trabalhar com vários ego 8. Quem trouxe o Eneagrama para o Brasil, preciso reconhecer que foi Laor Passos, já faleceu, foi quem trouxe a Escola SAT para o Brasil, era um ego 8. O ego 8, quando ele entende a liderança, ele luta por uma causa, então são bons líderes para defender realmente os injustiçados. Injustiçado para ele é aquelas pessoas que são abusadas, principalmente quanto a autoridades, mas não de sentimento. E o liderado ego 8, ele não aceita muita ordem de cima também não. É um ego que, diferente do 6, que é super obediente à hierarquia, o 8 não respeita a hierarquia. Ele fala que ele é a própria voz de Deus. Então, muitos nem acreditam em Deus porque se vê como uma autoridade máxima. Mas são pessoas com autoconhecimento fantásticas, tá? No Brasil não temos muito ego 8. A Espanha, sim, é um país de ego 8. O 9 está na ponta do triângulo, né? Então vamos lá, né, Margarete, falar do 9. O 9, como ele está na ponta do triângulo, é um ego motor, mas ele negou
porque ele está na ponta do triângulo. Então ele é mais passivo, mais pacato. Mas a gente fala, né, o que aconteceu nessa história dessa personalidade? Na infância, como sempre, ele ouviu os pais queixando que estava muito difícil, às vezes até de cuidar, criar os filhos. Aí ele faz um pacto que ele vai ajudar os pais e não vai dar trabalho. Esse ajudar, quando ele faz esse pacto, ele esquece literalmente dele. Tanto é que o pecado ou vício emocional é a preguiça, mas não é preguiça de trabalhar, porque eles trabalham muito, é uma preguiça de pensar em si mesmo. E a virtude seria uma ação essencial, ou seja, ele voltar para ele mesmo, porque ele ficou muito distante de si. Na liderança, são pessoas, essas a gente fala que são generosas de graça, de todo o enneagrama, eles dão muito, ajudam muito e não mandam nenhum boleto, eles esquecem que ajudaram. Então eles deixam às vezes de comer, de pagar uma conta para ajudar principalmente sua família ou de quem estiver ao seu redor. São pessoas generosas, sempre muito carismáticas, sempre coloca no lugar do outro, odeia conflito, então eles são apaziguadores. Para não dar conflito, eles vão assumindo muitas vezes nas empresas, né, muitas tarefas, tudo que pede para eles, eles aceitam. Na liderança, quando tem o autoconhecimento, são excelentes líderes porque todo mundo gosta deles e aí eles conseguem direcionar e se posicionar. Sem autoconhecimento, o ego 9, como ele não gosta de conflito, se tem alguém na equipe dele com o ego mais forte, ele acaba deixando de ser dominado. Quando ele tem autoconhecimento, não, ele já entende que ele tem que se posicionar. Então o autoconhecimento de fato é o segredo aí para as lideranças, né? Vocês estão percebendo isso. E o liderado é muito uma pessoa que todo mundo ama, ele é um burro de carga no sentido de produtividade, porque está sempre ali disposto a produzir, embora ele tenha que ser guiado, porque como é um ego que às vezes ele entra ele esquece, então é que às vezes esquece, então ele está tão ali no mundo externo, esquecendo dele, que ele vai como se fosse, a gente chama a lei da inércia, ou ele segue a onda, então ele se perde às vezes o que ele está fazendo e perde muito tempo com isso. Mas de fato, se ele tiver um acompanhamento bacana, são excelentes profissionais. E o 9, um excelente líder quando tem um autoconhecimento. Então tem que deixar isso claro para não se perder na liderança. E o ego 1, para a gente fechar aí, né, o enneagrama e o centro motor, o ego 1, o pecado dele é a ira, e a virtude é a serenidade. O que aconteceu na infância dessa criança? Alguma coisa que ele fez, que ele foi falar, foi colocar essa ira, essa raiva para fora e ele foi criticado. Então, é uma ira, a não ser o subtipo sexual que coloca a agressividade, a raiva para fora, os outros dois subtipos, o social conservacional, eles guardaram, reprimiram essa raiva, mas identificaram com a crítica, com o perfeccionismo, porque era feio falar, né, ter raiva. Então, eles se tornaram pessoas muito perfeccionistas, muito exigentes, muito críticas. A liderança de um ego 1 ela é extremamente radical, com horário, disciplinado. Então, a liderança dele tem que andar na linha. Ele é muito exigente com tarefas, ele tem um olhar natural para os erros, então ele percebe tudo, uma disciplina implacável, vamos falar assim. São bons líderes, trabalham muito, desde a infância eles trocaram, então, em primeiro lugar o dever, em segundo lugar o dever, então o lazer é muito pouco para esse ego, porque ele tem na mente dele que ele sempre tem que estar muito perfeito e a perfeição está no fazer bem feito. Ele faz, às vezes, uma tarefa várias vezes. O liderado também é um excelente profissional. Geralmente erram muito poucos, porque se cobram muito. A cobrança é interna, tanto do líder quanto do liderado. É uma alta exigência e também uma autocrítica, embora eles também tenham uma crítica aguçada para o outro. Mas, primeiramente, volta para eles. Então, são bons profissionais, se cobram muito, muito exigente, impecável, tanto nas empresas quanto na sua própria casa, porque o perfeccionismo é uma das características de destaque da personalidade ego 1. Então, assim, um fechamento aí, né, a gente só está falando realmente muito resumido, porque tem os cursos depois, se alguém tiver interesse,
a gente pode depois passar o contato aí para vocês fazerem um curso presencial. Né, Margarete? Isso. E lembrando que o curso, nós passamos apenas uma pincelada, né, que a Sandra explicitou, porque o curso ele é uma imersão, é muito mais aprofundado, né? Sandra, você falou pra gente a questão do vício, né? E como que faz pra gente chegar na virtude, que é o outro lado, o lado bom da moeda, vamos Sim. colocar assim? Bom, a virtude, como a gente já nasce com ela está no nosso interior. Por isso que o autoconhecimento tem duas formas de chegar a Deus, pelas religiões e pelo autoconhecimento. O autoconhecimento, à medida que você vai, é como se fosse uma cebola. Eu gosto de fazer essa comparação, porque o miolinho seria essa virtude, que está lá no nosso interior. E cada camada da cebola, cada casca seria nosso comportamento que forma a personalidade. Com o autoconhecimento, cada vez que você vai se conhecendo, você vai tirando uma casca, uma camada da cebola, até chegar na virtude. Então, para chegar na virtude, a gente tem que primeiro conhecer nossos vícios. É como se fosse realmente um alcoólatra. Enquanto ele não tem consciência do vício, enquanto ele não conhece tudo, porque ela já existe por si só. Então, a gente precisa cuidar do vício. Cuidando do vício, ela vai naturalmente emergir do nosso interior. Então, fechamos com chave de ouro a série Eneagrama para Líderes. Líder, você tem sem dúvida um recurso incrível nas mãos para compreender por que as pessoas são diferentes e acessar o seu liderado para que ele traga ainda mais resultados, né? E você também, a partir do momento que você conhece, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e potencializo. Agradecer você, Sandra, pela participação, sem dúvida foi incrível, né? Trouxe muitos recursos, muitos insights, agradeço muito. E eu vou deixar os contatos da Sandra na descrição, né? Caso você tenha interesse, cursos, vou deixar na descrição, porque são cursos de imersão, 2 dias, e que você vai aprender muito mais sobre Eneagrama, porque aqui na verdade nós demos algumas pinceladas só. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e tenha acesso a muitos outros conteúdos incríveis. Nos veremos em breve. Grande abraço!